Fala galera, beleza? Tudo cuscuz com vocês? Então, gente, bora para mais uma aula no nosso canal Deixa de História, Deixa não, vamos para a aula. Gente, o tema de hoje é a Grécia Antiga, país aí que deixou um legado enorme para a humanidade, né? A grande magna Grécia, né? Ficou até redundante, grande, magna, mas enfim, é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho, certo? Gente, a origem desse país, né, remonta ali por volta do ano 2000 anos antes de Cristo, certo? Está localizada na região da Península Balcânica, ali na região do Mediterrâneo. É um país que faz parte da Europa, certo? É um conjunto de ilhas, ok? Então eles vão passar por algumas dificuldades, mas eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Galera, antes de entrar na parte mais conteudista da aula, gosto sempre de deixar algumas referências aqui para vocês. Então tenho esses dois livros aqui, ó. A Guerra de Troia, fantástico, né? Inclusive é o período homérico, né, que inicia ali na Grécia Antiga por causa de Homero. É esse carinha aqui que escreveu a Guerra de Troia, né? A Ilíada, que é propriamente a guerra, e a Odisseia, que é a volta desses guerreiros, mas propriamente é a volta do guerreiro Ulisses, do herói Ulisses, para casa. Então, gente, leitura indispensável. Aqui tem uma mistura de fantasia com história, então é uma leitura bem divertida que vale muito a pena. Aqui já é um livro, né, voltado mais para o caráter científico da coisa. Já foi muito cobrado nos vestibulares, o Fustel de Coulanges, a cidade antiga, que trabalha aí com a ideia da origem da religião, certo? Ele também faz algumas relações com o Império Romano, que também é fruto, né, que é fruto da Grécia, e tantas outras informações. Então fica a dica aí, beleza? Dessas duas leituras que são indispensáveis. Tem aqui também uma espécie de uma revista que eu adoro, Civilizações Antigas, mostra um pouquinho aqui, explica, né, um pouquinho de como eram as coisas na Grécia Antiga, a arte, né, galera, a arte eólica, jônica, fabulosa, maravilhosa. Olha isso, cara, olha isso, né? Então, realmente, eles não sabiam brincar, levaram muito a sério. Mas é isso, vamos falar um pouquinho aí da Grécia Antiga, beleza? Então, gente, essa é a parte geográfica, a origem ali naquela ilha de Creta, né, com a capital lá em Knossos. A famosa ilha de Creta, galera, ela também é conhecida como a lenda do Minotauro, né? Já ouviram falar do rei Minos? Gente, em resumo, né, a cidade mais poderosa daquela época era, no caso, essa Creta, beleza? E a lenda do Minotauro, galera, é apenas para explicar como ela mandava naquele mundo, né? Qual era a cidade mais poderosa daquele mundo. Então eles usam muito a ideia da mitologia para explicar esses fatos históricos. Então, em resumo, o rei de Creta, né? O rei Minos, ele pede ao deus do oceano, que é Poseidon, mais poderes. Poseidon decide então agraciá-lo com mais poderes, mas para isso ele teria que sacrificar um boi, mas não era qualquer boi, foi um presente dado pelo próprio Poseidon, um boi branco, lindo, né, esplendoroso. E o rei Minos, encantado, gente, ele não sacrifica esse boi, certo? E aí Poseidon fica muito chateado, decide se vingar e acaba fazendo com que a sua esposa, né, a esposa lá do rei Minos, tenha relações com esse boi branco. Disso nasce um fruto, nasce um filho, e metade homem, metade boi, touro. Enfim, né, o famoso Minotauro. O rei Minos ficou constrangido, enfim, chateado, mas querendo ou não, é o filho da rainha. Então ele decide aprisionar esse Minotauro dentro de um labirinto, né, galera? E, enfim, isso era só para mostrar o poder que essa ilha tinha. Quem derrota, inclusive, esse Minotauro é o famoso Teseu, né, filho de Egeu, que é como se fosse o rei da Atenas antiga.
e tem até um mar, né, em homenagem a esse rei, o mar Egeu, certo, galera? Teseu, né, seu filho é quem derrota o Minotauro com a ajuda da filha do rei Minos, a Ariadne, ela que dá um novelo de lã para ele poder entrar no labirinto e não se perder, né? Infelizmente Teseu não conseguiu avisar seu pai o seu retorno, então Egeu pensou que seu filho tinha sido mais uma vítima do Minotauro e acaba se jogando do penhasco, né? Vindo a como é o nome, gente? Suicídio, é isso? Acabou cometendo aí um suicídio, beleza? Gente, esse é o período pré-homérico, certo? Período homérico, como eu falei, vem ali da história dos escritos de Homero, né, na Ilíada e na Odisseia. Foi a Guerra de Troia, que também envolve muita mitologia. O que foi, professor, essa Guerra de Troia? Foi uma guerra ali entre Esparta e Troia. Esparta não faz parte do mundo grego? Então, uma guerra ali entre Grécia e Troia. Galera, até hoje não encontraram a Troia de verdade lá. Acharam já algumas muralhas, tentam, né, fazer essa relação com essa antiga muralha de Troia, mas, enfim, até hoje não encontraram verdadeiramente. Mas suspeitam que está ali na região da Turquia, beleza? Querendo ou não, também é próximo ali da Grécia. E, no caso, o príncipe lá de Troia, né, o Paris, ele acaba sequestrando Helena. Galera, na moral, ele poderia ter sequestrado qualquer mulher, velho. Mas ele vai justamente sequestrar a rainha de Esparta, galera. Os caras que é bom de briga, velho. É os caras que você não quer se meter, né? E aí o rei lá de Esparta, o Menelau, enfim, vai atrás da sua esposa, vai atrás de resgatá-la. Essa guerra dura vários anos, uma década. Eles não conseguem ultrapassar a muralha de Troia. E a fim de desistir, ó, uma fake news aí da história, né? A fim de desistir da guerra, né, a Grécia na figura de Esparta decide então dar um presente, né, a Troia, já que ela resistiu por tanto tempo, e esse é o famoso cavalo de Troia, né, que hoje a galera acaba conhecendo por causa de um vírus, né, que pega aí nos computadores, enfim, seu computador um dia foi infectado por ele, é quase impossível recuperá-lo, né? Mas ou até mesmo um ditado popular, né? Ah, fulaninho me deu um presente de grego, né? E de presente não tem coisa nenhuma. Na verdade, os soldados espartanos, junto com outras cidades gregas que apoiaram Esparta, estavam ali escondidos dentro de um grande cavalo de madeira. Troia acredita, né? Cai no conto, aceita que esse cavalo de madeira entre dentro da sua cidade. Na calada da noite, esses soldados eles saem dentro desse cavalo de madeira e acaba abrindo os portões da muralha, permitindo com que os espartanos pudessem entrar e vencer a guerra. Aí a Odisseia é a volta de Ulisses, né, um dos heróis, para sua casa. Enfim, outra história fantástica, fabulosa. Tem a história também do Aquiles, né, do semideus Aquiles. Então, bem da hora, ok? Esse é o período homérico. Gente, a partir do período arcaico, a Grécia ela se desenvolve, ela consegue colonizar, consegue povoar algumas regiões ali em volta, como por exemplo a atual Itália, beleza? E essa expansão se dá em partes por conta da agricultura. Como eu te falei, olha aqui na imagem, a Grécia, gente, é uma ilha, então boa parte do seu território é rochoso, é pedregoso, né? É rochoso, então não é propício para a agricultura. E as poucas terras cultiváveis estavam nas mãos dos eupátridas, os playboy, os bem-nascidos, beleza? E o restante, professor, o restante que lute, né? Então, há uma necessidade de expansão para que eles consigam territórios férteis, né? Onde eles possam lá praticar a agricultura. Os gregos eles serão exímios navegadores, né? Atenas ela acaba comandando o oceano naquele período. Para isso tem um nome, né? Um nomezinho difícil, talassocracia, né? Talassocracia. Os caras mandavam ali no mar Mediterrâneo e adjacências, né? Porque como eles não tinham
tanto desenvolvimento na agricultura, eles tiveram que partir para o comércio, né? O famoso escambo, que eram aquelas trocas. Então eles precisaram desenvolver também a sua marinha, beleza? Se Esparta era bom de briga no mano a mano, né? Na mão, enfim, nas armas, a Atenas era extremamente poderosa, viu, galera? Nem só de filosofia os caras viviam, não. Os caras também eram bons de briga, principalmente no mar, né? Tem um grande filósofo que eu gosto muito de lembrá-lo, que é o famoso Platão. Isso não era nem o nome do cara. Platão significa ombros largos. Platão era todo torado, galera. O bicho era todo patola, bombadão. E o próprio Platão ele vai afirmar que, mano, um grande ser humano é aquele que divide o seu tempo entre estudos, né, reflexão, e na saúde do corpo físico. Não adianta você passar horas e horas estudando se seu corpo não aguenta, mano. Às vezes tu tá aí morrendo de sono, não consegue nem assistir uma videoaula, né? Às vezes é anemia, galera. Então tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da saúde física e claro, né, se tu quer um dia ganhar um pouquinho melhor ou apenas, né, aprender um pouco mais sobre o mundo, fica aí no canal, né, mas estuda também, certo, gente? Então esse período arcaico eles acabam se desenvolvendo, eles vão criar ali as demos, que são grandes comunidades, beleza? Temos aí os primeiros legisladores, né, os grandes políticos aí da Atenas, né, do nascimento das polis. Polis, galera, é cidade. Cidade, porque raramente você vai encontrar essa palavra cidade quando a gente fala de Grécia, né? Geralmente você vai encontrar a palavra polis, beleza? E os grandes legisladores, né, inclusive eles são até ali de Atenas, é o Solon, que é aquele que acaba com a escravidão por dívida, realiza ali algumas reformas na parte da economia, certo? Temos o famoso Clístenes, galera, é o cara que vai criar a democracia ateniense, né? Demo, povo, cracia, governo. Então ele cria um governo popular, né? Então vem a ideia de quê? De cidadania. O que é cidadão, professor? O que é cidadão? É aquele sujeito que participa da construção da sua cidade. Então se você vota, se você cumpre ali com seus deveres, né, na sociedade, paga seus impostos, você é um cidadão. Você está contribuindo com o crescimento e desenvolvimento da sua cidade, beleza? Obviamente a democracia grega ou a democracia ateniense, ela não é como é hoje. Ela, enfim, passou por várias evoluções. Hoje ela ela está num grau de complexidade, mas essa democracia que nasce lá em Atenas é uma espécie de democracia direta, onde todo cidadão poderia participar. Cidadão, certo? Que era somente homem, filho de pai e mãe ateniense, maior de idade, né? Em alguns casos teria ali que comprovar alguma renda, né? Então, eles se dirigiam para uma pracinha. Olha, eu adoro praça, né? Coisa de skatista. E essas praças, né, elas tinham um nome, era a Ágora, certo? E lá era uma espécie de mercado, enfim, as pessoas iam para lá também discutir política, beleza? Muito da hora a Ágora, né? Então a polis ela também vem se desenvolvendo com espaço aí da democracia, como eu citei também da filosofia. Lembra lá dos carinhas, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, beleza? Gente, o que eu posso falar mais? Um dos legados que a Grécia deixa pra gente é as Olimpíadas. Nasce ali na cidade de Olímpia, um grande monte que tinha lá. Eram jogos entre aquelas cidades, entre aquelas polis gregas. E galera, não era somente um espetáculo, somente uma festividade. Lá também era uma forma de você demonstrar o poder da sua cidade. Então, qual cidade não queria ter o melhor guerreiro, né? O cara que melhor lutasse, melhor nadasse, corresse, enfim. Então também era uma demonstração de poder das cidades. Então não era somente uma competição em torno de status ou de dinheiro, né? Enfim, de riqueza para o vencedor. Também tinha essa questão política por trás. Falei um pouquinho de Atenas, né? Falei um pouquinho de Olímpia rapidamente. Vamos falar de outra cidade irada, galera. Aí pra galera da academia, né?
pra galera aí enfim, das Forças Armadas. Até hoje dá muito o que falar, dá muito pano pra manga, que é Esparta, né, galera? Diferente de Atenas, que já tinha a escrita, a filosofia, a democracia, Esparta ainda estava na questão das leis orais, beleza? Lá haviam 2 reis. Diga aí, galera, Bolsonaro e Lula governando o Brasil, será que dava certo? Mas lá era diferente, né, galera? Claro, um rei ficava responsável pela parte da religião e outro rei ficava responsável pela parte da defesa de Esparta, né? Do militarismo ali, do exército de Esparta, beleza? Lá, galera, os esparciatas, né, que são os espartanos, os caras que são os grandes guerreiros, donos de terras, eles tinham uma disciplina muito rígida, beleza? Para vocês terem noção, as criancinhas, elas eram levadas para treinamento militar, principalmente homem. Mulher também recebia, né? Até porque quando os homens lutavam, quem defendia a Esparta era apenas uma pequena guarnição de homens e as mulheres. Então as mulheres também eram grandes lutadores. Mas os homens que recebiam, enfim, todo aquele treinamento com armas, com luta, e era barra pesada, viu, galera? Esse treinamento se chama agogê, né? A criancinha com 7 anos de idade, ela já era levada para uma região um pouco distante da cidade de Esparta, que era uma espécie de CT, né, de centro de treinamento, e só voltava na maioridade, beleza? Depois de passar aí por inúmeros testes, né? Aqueles que sobreviviam, obviamente, se tornavam grandes soldados. Deixo aí como uma referência o filme 300 de Esparta, que vai narrar uma dessas guerras aí contra os persas. Tem ali como um dos personagens principais o rei dos persas, né, que é o Xerxes, que ele foi interpretado, né, por um brasileiro chamado Grande Rodrigo Santoro. Então vale muito a pena e mostra um pouquinho do agogê, desse treinamento militar que desde criança eles já eram submetidos. Esparta também teve um grande legislador, que é o Licurgo, beleza? E enfim, galera, muita coisa bacana para falar aí dos espartanos, né? A ideia do laconismo, ou seja, eles falam pouco, né? Aquela ideia do militar, né? Somente sim senhor, né? Não senhor. Então eles não estão muito para discussão, para filosofia, para debate, não. A não ser que eles estejam lá na Jerusalém, que é também uma espécie de centro político, onde eles discutiam a política lá de Esparta. Mas era só os anciãos, galera, só os anciões mesmo. Você tinha que ser espartano, maior de 60 anos de idade. Para aquela época é como se você tivesse, sei lá, 90 anos. E cuidado com aqueles corpos saradinhos lá de Hollywood, viu, galera? Para quem for assistir esse filme, ou para quem já assistiu e lembram, né? Os caras lá daqueles filmes ali não tão puros não, viu? Gente, lembre-se, estamos há 2.500 anos antes de Cristo. Enfim, há muitos anos atrás. Não existia, né, Durateston, não existia essas paradinhas aí não. Então era treino e uma alimentação ali, né? Enfim, restrita, né? Para aquela época. Então eu acredito que os caras eram tipo umas espécies de pedreiro. Os caras tudo troncado, tudo forte, né? Mas não é nenhuma muralha, nenhum gigante, a não ser que o seu biotipo daquela época, enfim, fosse uma pessoa de costas largas, ó, Platão, e fosse um cara, enfim, muito alto, ok? Gente, o que mais, né? O que a gente pode falar também aí desse mundo grego? A mitologia, essa é a cereja do bolo, né? Então, os caras eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, certo? A história da mitologia grega não nasce com Zeus, com Poseidon, com Hades, certo? Não nasce ali, nasce muito antes, beleza? Também tem a presença ali dos titãs. Houve uma guerra, certo? Entre esses titãs e os deuses do Olímpio, que são esses que eu acabei de citar, Zeus, Poseidon, que ficou conhecido como a Titanomanoquia, certo? Titanomanoquia, que é essa guerra entre Zeus, Hades, Poseidon contra esses titãs. Enfim, existe lá a região dos Tártaros, né? Existe também os Ciclopes durante essa guerra. Quando Zeus recebe de presente dos Ciclopes o raio, aquele raio é uma arma que ele usa, né?
E, enfim, eles saem vitoriosos dessa guerra. É feito lá uma espécie de sorteio para ver quem governava quem. Zeus acabou ficando responsável pelo céu, Poseidon pelo oceano e o Hades pelo submundo, né, para onde os mortos vão. Cuidado, não é o inferno bíblico, certo? A gente tem que tem que ter noção de que cada submundo representa algo para o seu povo, né? Como eu falei na nossa última aula, existe o submundo no Egito Antigo, lá comandado por Anubis e Osíris. Existe o submundo na Grécia, comandado por Hades, beleza? E existe o inferno, né, para a gente que é cristão, que a gente acredita, tá bom? Então, isso é um pouquinho, né, da mitologia. Gente, os caras se envolverem em algumas guerras, como eu citei agora, contra os persas. Os persas eram chamados de medos. Eita bexiga, lá vem os medos. Corre, faz carreira, chama os espartanos. E então, se era guerra contra os medos, vulgo persas, então ficaram conhecidos como as guerras médicas. Foram pelo menos duas grandes batalhas, né? A primeira, na época, quem comandava era o rei Dário, ou o rei Dario, beleza? O mundo grego consegue se segurar, né? Consegue se defender dessa invasão persa. Então, Dario retoma lá para o mundo persa. E a partir desse momento, Atenas cria o que ficou conhecido como a Liga de Delos. Delos era uma ilha lá. Enfim, Atenas ia ficar responsável por essa liga, onde várias cidades, várias polis que estavam ali naquele mundo grego, contribuía, né, participava ali, pagando o que a gente chama de imposto. Na época eram os tributos, né? Por quê? Caso eles sofressem uma futura invasão, e eles vão sofrer, eles tinham ali uma graninha para se proteger, para fortificar o seu exército. Obviamente, Esparta vai ficar com inveja, porque quem está controlando toda essa riqueza, esses tributos, é Atenas. E na época, galera, Péricles, não é o pagodeiro não, certo? Péricles foi um dos governantes lá de Atenas. E, foi o período assim que Atenas mais se desenvolveu, mais cresceu. Boa parte dessas artes que eu acabei de mostrar naquela revista é desse período aí de Péricles. Então talvez Atenas tivesse razão, né? Péricles aí estava fazendo uma espécie de caixa 2 para investir ali em Atenas. Então, com inveja, Esparta decide criar sua própria liga, a famosa Liga do Peloponeso, e convoca aquelas cidades que estavam insatisfeitas com Atenas. Nesse segundo momento, os persas vão invadir, agora na figura do filho de Dario, no caso o rei Xerxes, né, do filme lá 300, e nesse momento eles conseguem a vitória sobre o mundo grego. Por quê? Porque teve um traidor, no caso Esparta, né? Esparta ajudou os persas nessa invasão. Eles derrotam Atenas e começa ali o governo dos tiranos, né? Dos 30 tiranos. Mas não dura muito tempo não, beleza, galera? Rapidamente Atenas consegue retomar o poder daquele mundo. Mas, gente, essa guerra civil, né? A guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre Esparta e Atenas, vai ocasionar o quê? Ocasionou o quê? O enfraquecimento da Grécia Antiga. Então tinha um povo ali que tinha uma certa rixa com a Grécia, que era a Macedônia, do meu xará lá, Filipe, e do seu filho, o famoso Alexandre o Grande, galera. Eles conseguem invadir esse mundo grego, conseguem controlar, beleza? E a Grécia, por um tempo, vira ali uma espécie de colônia da Macedônia, né? Futuramente, os romanos vão conseguir derrotar tanto a Macedônia quanto a Grécia, e também vai tomar ali aquela região por um tempo, beleza? Então, essa é parte da guerra. Tem tantas outras coisas, galera, para falar do mundo grego, né? Vocês me perdoem, mas eu não quero que o vídeo se prolongue. Mas dê uma pesquisada aí no Paternon, dê uma pesquisada aí também sobre a filosofia. Cara, até hoje eu sou um amante da filosofia, então até hoje eles têm muito o que falar, beleza? Essa cultura helenística, né? A cultura dos helenos, né? Que querendo ou não também são os gregos, tá, galera? Essa mistura da Macedônia com a Grécia, os helenos, beleza? Então, gente,
creio que é isso. Não sei se eu deixei passar alguma coisa, você pode colocar aqui nos comentários, beleza? Mas em resumo é isso, tem tanta coisa para falar, mas o tempo não permite, tá bom? Então, no nosso próximo encontro vamos falar um pouquinho sobre Roma Antiga, beleza? Então espero que vocês tenham gostado da aula, até a próxima galera, e foi um prazer, até mais, tchau, tchau.